A paz do Senhor e um ótimo dia a todos. Seja muito bem-vindo em nosso programa Edificando Vidas. No programa de hoje estaremos aqui apresentando a vocês um quadro Eu Quero Saber. E neste quadro estaremos apresentando um tema muito importante para os casais: o papel da mulher dentro do casamento. Um assunto muito importante, tenho certeza que irá tirar dúvidas de muito. E neste programa de hoje, nesse quadro, estamos aqui com a convidada especial, pessoa que tem dado exemplo, tem vivido o que se prega, o que se fala dentro do seu casamento. Nós estamos aqui com ela, Josivane, que irá aqui esclarecer alguns assuntos relacionados ao casamento. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Isso aí. E hoje nós vamos falar, como eu já falei aqui, um assunto relacionado ao casamento. E neste assunto nós vamos aprender um pouco mais qual é a função da mulher no casamento. Primeira coisa, Josivane, fala um pouco sobre a palavra casamento, para as pessoas entenderem um pouco mais a importância, um pouco mais sobre o projeto qual Deus fez, que é o casamento entre o homem e a mulher. Para mim, quando fala casamento, eu já penso logo em parceria, em companheirismo e em compreensão, que é algo muito importante, né, no casamento. O diálogo é algo que não pode faltar em hipótese alguma. Então, quando fala casamento, para mim é uma junção de parceria. Então, nós vamos falar aqui sobre o papel da mulher dentro do casamento. Lembrando que tanto o homem quanto a mulher têm as suas funções importantes que jamais poderão deixar de ser cumpridas. Mas no nosso programa hoje nós iremos falar sobre a função da mulher. E também, posteriormente, nós vamos estar falando aqui sobre a função dos maridos. Então, Josivane, vamos falar, então, começar com a primeira pergunta. Você sempre espera o seu marido chegar do trabalho ou chegar de um outro compromisso? Você sempre espera ele toda arrumada, perfumada, toda ali delicada, cheirosa? O que você fala a respeito desta pergunta? É uma excelente pergunta, porque na realidade, na maioria das vezes, ele me encontra cheio de gordura, cheio de leite das crianças. Na maioria das vezes, é raríssimas vezes que ele vai chegar em casa e vai me encontrar arrumada ou esperando, porque a obrigação da casa, dos filhos, não permite que a gente fique sempre arrumada. Isso aí, por que eu faço essa pergunta? Porque geralmente quando o casal está ali no período de namoro, dificilmente o rapaz vai chegar na casa da namorada, da noiva, e vai encontrar ela de qualquer jeito, porque ele sempre liga, manda mensagem: ó, hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou aí te ver. E a mulher, quando está namorando, por mais que ela ajude a sua mãe, ajude nas obrigações de casa, ela não tem aquela tarefa pesada como quando após o casamento. Então ela pode tirar um tempo para se arrumar, pode tirar um tempo para tomar um banho tranquila, não tem as responsabilidades quando ela é casada. Então o marido, por que essa pergunta? Principalmente talvez você que está vendo nosso programa, você que ainda está namorando, você precisa já ter uma noção que depois do casamento não vai ser desse jeito. Mas isso, Josivane, não é porque a mulher vai se deixar de se arrumar, vai perder ali, tipo assim, o desejo de se arrumar para o marido. Questão de tempo mesmo, né? A questão é o tempo, por causa da correria, né, do dia. As tarefas são árduas, né? Aí as crianças, nem sempre a gente consegue tirar aquele momento e falar: vou me arrumar agora. Mas o marido, ele pode ser compreensível quanto a isso, e também ele pode falar assim, tirar um momento, principalmente se ele não trabalha por tanto tempo, e tirar um momento e permitir que a esposa vá arrumar um pouco e ficar com as crianças, dividir as tarefas. Tudo isso pode diminuir o peso para a mulher e ela conseguir tirar esse momento para ela, qual é importante tanto para o marido, mas é importante para a mulher também. Porque às vezes a sociedade, elas prega de uma forma que a mulher não está se arrumando porque ela não quer, porque não é isso. E inclusive isso acaba provocando baixa estima na mulher, pelo fato dela não ter esse tempo precioso que ela gostaria de ter para ficar bela. Ela não queria estar daquela maneira, ela não está assim porque ela quer. É por causa realmente dos afazeres que são
muito pesado, né? Então, isso significa que esse motivo de nem sempre a mulher ter tempo para arrumar, para se perfumar e belezar tudo para o marido chegar, isso não pode ser um motivo para o homem brigar com a mulher ou ficar chateado com a mulher, uma coisa assim? De forma alguma, ele tem que compreender, porque a vida muda, né? A rotina muda. Não é igual quando está namorando, que, né, vou esperar o meu namorado, vou esperar o meu noivo e tal, porque você tem que arrumar a sua casa, já tem que pensar no jantar, você já tem muitas tarefas durante o dia inteiro, né? Então é bem difícil. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta também muito importante, que é: você tira tempo para o casal? As mulheres que estão assistindo o programa de hoje, que às vezes perguntam como tirar o tempo, devo ou não devo tirar o tempo. Às vezes o marido também que está olhando e a mulher não tira o tempo. Tem uma diferença, a mulher não está tirando este tempo devido porque as coisas estão muito apertadas, a falta de um diálogo para normalizar a rotina ou porque ela não quer. Então, a mulher, você tira tempo para o casal? Pois é, essa pergunta, na maioria das vezes, a sociedade prega tipo assim, a mulher tem que tirar o tempo para o casal. Esse tempo para o casal que a sociedade prega a mulher tem que conseguir, de qualquer forma, ter um momento para fazer sexo com o marido. Ela tem que ter esse momento. Então, ou seja, independente se ela está passando mal, independente se ela está muito cansada, independente da situação, ela tem que ter esse tempo, senão ele vai procurar outra na rua. Então, é um peso jogado assim sobre que a mulher tem que tirar esse tempo. Mas o tempo para o casal é só sexo? Esse tempo para o casal não pode ser um momento de qualidade, um cafezinho juntos, procurar, por mais que às vezes é difícil em relação à criança. Eu e meu esposo, por alguns dias atrás, a gente queria muito ter o nosso tempo. Meia-noite a gente foi assistir um filme. É o tempo que sobra devido às crianças. Porque foi o momento que deu por causa das crianças, né? Porque realmente é difícil. Então esse tempo para o casal não pode ser assistir um filminho. A relação sexual é muito importante no casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a pressão que a sociedade joga é o seguinte: independentemente, você, mulher, você tem que ter esse momento com o marido de relação sexual. Então é uma pressão muito forte jogada sobre as mulheres, muitas das vezes. Por que essa pergunta? A gente aqui no programa, a gente não quer de forma alguma mostrar para vocês que a relação sexual dentro do casamento é algo que tem que estar na segunda opção, não é algo importante de forma alguma. É algo com certeza é essencial, portanto, ainda mais dentro do casamento. Só que, para alguns homens, ele tendo relação sexual com sua mulher, pronto, está resolvido. Só que dentro do casamento não pode existir só essa ideia, só a ideia e o pensamento do homem. Tem que ser conjuntos de pensamento, né, Josivane? Tanto o homem quanto a mulher, porque não adianta nada, às vezes, o homem só se satisfazer, sendo que a mulher, às vezes, está sentindo a saudade de uma conversa, sentindo a saudade, às vezes, de rir, de brincar com o seu cônjuge, entendeu? Então, o que nós queremos mostrar para vocês aqui, que o sexo envolve muitas coisas do que simplesmente ali só o ato da relação. É uma semana ali, às vezes, uma preparação, porque geralmente, para a esposa, para as mulheres, exige esse carinho a mais, essa dedicação a mais. E a primeira coisa que precisa ter envolvendo a relação sexual é o respeito. Tem que ter o respeito. Às vezes a pessoa assim, não, ela faz o que eu quero. Não é bem assim. Tem que ter o respeito, o amor, tem que ter o carinho para ter, tipo assim, um momento feliz, né, Josivane? Verdade. E você falou um ponto muito importante, a questão do respeito. Como, por exemplo, depois que a gente tem as crianças, até essa questão é modificada, muda, não é a mesma coisa como antes, né? O casal não consegue ter muitas das vezes a gente faz aquele planejamento durante o dia, vai dar certo e tudo mais, e chega à noite, simplesmente as crianças não querem dormir, simplesmente elas estão com energia a mais, então nem sempre dá certo. E aí a pressão da sociedade sobre a mulher é o seguinte: a mulher tem que conseguir fazer com que as crianças sosseguem, durmam, ela é obrigada, e muitas das vezes o homem não tem compreensão quanto a isso. Então o homem tem que compreender que nem sempre vai rolar, nem sempre vai dar certo. Às vezes
a mulher quer demais, ela planejou o dia inteiro, ela pensou, mas aí quando chega depois os planos são frustrados, né? Então é compreensível, porque a criança é criança, entendeu? E a gente tem que compreender e o homem respeitar a mulher, que ela não tem culpa daquilo ali. Simplesmente não deu certo. É preciso esperar as crianças crescerem um pouco e dormir na hora certa, né? E eu tenho certeza que se tiver o respeito um pelo outro, isso não vai ser empecilho. Sempre eles vão encontrar uma ocasião, uma situação para eles procurar ter uma vida ativa sexualmente falando, e isso não vai ser motivo para a pessoa, às vezes, pensar ou até trair um ou outro, né? Com certeza. Porque, por exemplo, por mais que a mulher tá cansada, o homem também, né? Porque ele também trabalha, os dois ambos trabalham, mas é preciso o casal tirar um tempo pro casal. Isso não é um papel da mulher. A sociedade implica muito que é o papel da mulher fazer isso. O homem também. Ele pode tirar o tempo do casal e falar assim, olha, é o seguinte, eu sei que nós estamos cansados, mas vamos esperar as crianças dormirem, mesmo que durmam tarde, e a gente vai tirar o nosso momento. Um momento, né, para ter a vida sexual, um momento para conversar, um momento para ver um filme, um momento para alguma coisa. Nós vamos tirar o tempo do casal, que realmente é papel dos dois, tirar esse tempo. Muito bem. São duas ótimas perguntas, excelentes perguntas. Então, você que estiver gostando desse conteúdo, deixa aí no comentário uma ideia, uma sugestão. Nós estaremos lendo os seus comentários. E na nossa terceira e última pergunta você tem medo de perder o seu casamento, Josué? Não, de forma alguma, porque eu acho que onde há amor, há compreensão e parceria, como eu disse, não tem como perder. Mas existe dois tipos de perder. O perder que é a separação, o divórcio, e existe o se perder dentro de casa, estando juntos. Porque existe casal que estão juntos, mas eles não têm mais a mesma compreensão, a mesma parceria, eles não são mesmo as mesmas coisas que foram quando casaram. Ou seja, o casamento mudou, tudo parou, tudo ficou chato. Isso é realmente pela falta do diálogo. O diálogo faz isso. É preciso dialogar sobre tudo, é preciso ter conversa, é preciso urgente. Porque quanto menos diálogo tem, mais afastado o casal vai ficando, vai afastando, e o casamento esfria de uma tal forma que depois para aquecer é bem complicado. Então, infelizmente, essa questão, essa separação nem sempre ela é literal, mas ela é dentro de casa. Porque eu costumo olhar muito o que levou a pessoa a fazer isso. Por exemplo, se a mulher às vezes não está se arrumando, ou às vezes está com dificuldade para tirar um tempo para o seu esposo, ou até mesmo às vezes na tarefa de casa, tem que olhar, ela está fazendo aquilo simplesmente porque ela não quer, ou porque realmente não está sendo possível. Então, se não está sendo possível, o marido tem que sentar, conversar e estudar uma forma de ajudar para que sobre este tempo. E se ela está fazendo simplesmente porque ela não quer, tem tempo para fazer e não está fazendo, precisa realmente ter um diálogo ainda melhor. O que está acontecendo? Você precisa de uma ajuda profissional. O que está acontecendo? Você está passando um momento delicado, um momento até mesmo psicológico, talvez aconteceu algo que está abalando ela. Então, antes de tomar qualquer atitude que venha a ser uma atitude de perca, de destruição, precisa primeiro ter esse diálogo, ter essa ajuda. Primeira ajuda que deve buscar, né, Josué? Deus. Deus é o melhor amigo, Deus é o que pode resolver, Deus é o que pode mudar. E também, se for necessário, buscar ajuda também na medicina. Então, isso tudo que serve de melhoria, de crescimento para o casamento é bom e é também algo que pode ser agregado dentro do casamento. E para a gente finalizar a sua participação no programa de hoje, Josué, você se arrepende de ter casado mesmo tão nova, e um conselho que você deixa para aquelas pessoas que ainda vão casar, que estão namorando, ou e um conselho também para aqueles que já estão casados, aquelas pessoas que estão tendo um casamento saudável, e para aqueles que não estão tendo, um conselho que você deixa para essas 4 classes. São 5 perguntas em uma, né? Primeira, então, se eu me arrependo? De forma alguma, de jeito nenhum. Casei aos 17 anos,
E se eu pudesse voltar atrás, casaria na mesma idade, eu talvez até aos 16. Não aos 16, porque o meu esposo tinha 17 no caso, né? Mas eu não me arrependo de forma alguma. Existem muitos desafios no casamento, principalmente depois que vem as crianças, tem os desafios como pais. É bem desafiador, mas é incrível, é muito bom. Eu amo ser casada, né? Eu tenho uma paixão imensa pelo meu casamento, pela minha família, né? Muito bom. E a segunda pergunta é... Para os solteiros, que estão para os namorando, solteiros? que estão planejando em casar. Pois é, a primeira coisa é muito importante, gente. Sei que é repetitivo, mas é importante. Diálogo. Tenha diálogo, converse sobre tudo. Inclusive sobre coisas que podem trazer problema após o casamento. Por exemplo, pergunta sobre a família dele, a família dela. Pergunte se você pretende amamentar. Conversa sobre isso. É um assunto bobo. Não é bobo, porque lá na frente eu e meu esposo não tivemos problema quanto a isso. Eu decidi amamentar por 6 meses e para ele ok, né? Não, teve aquela pressão, mas às vezes o homem quer que a mulher amamente por muito tempo, porque às vezes não por ignorância, mas porque é muito importante para a criança e tal, mas a mulher às vezes tem outro pensamento, ou talvez a mulher quer amamentar e o homem não acha que você... Então tem que ter diálogo, tem que ter conversa sobre tudo, sobre filhos, quantos filhos vão ter, quantos filhos eu pretendo, quantos filhos você aonde pretende. Vão morar. Aonde morar, né? Sobre finanças, é muito importante conversar sobre finanças, porque para que depois não haja incompreensão, entende? Sobre o emprego, sobre fazer uma faculdade ou não, se você pretende estudar, porque às vezes a mulher quer estudar e o marido não deixa, ou vice-versa. Então é importante conversar sobre tudo. E segunda coisa muito importante que nunca deve haver entre vocês é ciúme obsessivo. Se você tem muito ciúme do seu namorado ou você da sua namorada, é preciso acabar antes que case, porque senão depois de casar, isso vai piorar, principalmente se for por parte da mulher, vai piorar porque a mulher tende a ter uma autoestima entre altos e baixos. Isso é normal, porque a gente modifica muito, o homem costuma não modificar, mas a gente sempre está em modificação, então isso acaba provocando ainda mais. Então se você tem um ciúme excedido, é preciso controlar, é preciso melhorar. Você homem da mesma forma, que senão não vai dar certo, né? É muito complicado a pessoa viver sob pressão, naquele ciúme, né, excedido. E a terceira coisa muito importante também entre vocês é haver compreensão desde o namoro. Por exemplo, vou dar um exemplo de compreensão. Suponhamos que o seu namorado chega, é dia dos namorados, e fala pra você assim: amor, eu queria muito te dar um presente e tal, mas eu só trouxe essa barra de chocolate pra você. E aí é preciso que ela compreenda a razão pela qual ele não pôde dar um presente melhor a ela. É preciso também que às vezes o namorado chega e compreende o porquê que a namorada não atendeu uma tal ligação, porque ela estava ocupada, ou por algum motivo. Ela vai explicar os seus motivos, ou qualquer coisa. E uma quarta coisa muito importante: nunca deixe de resolver os seus problemas, porque os problemas surgem o ser humano, aonde tem ser humano tem problema, é no trabalho, é na escola, qualquer lugar vai ter problema, porque onde tem ser humano tem problema. Então pode surgir problema entre vocês ainda no namoro. Não deixe de resolver, não fique calada, não deixe para depois, não fica nessa, eu não vou perguntar, Não, pergunte, resolva tudo, tira dúvidas, ficou com dúvida de alguma coisa, não tire conclusões precipitadas de algo, procure saber, sabe? Procure questionar, é muito importante isso já dentro do namoro, para quando entrar no casamento vocês já estão bem praticados, saber como resolver os problemas. E outra coisa muito importante em relação ao problema: não resolva os problemas com raiva. Se você tiver com muita raiva, saia de cena, respire um pouco, né? Tranquiliza, vai falar com Deus. Depois de orar, depois de ouvir no louvor, depois de mais tranquilo, volte e fala: amor, vamos conversar, vamos resolver. Resolva através do diálogo. Lembrando, diálogo não é briga, não é gritos.
diálogo é conversa. Então, muito bem. E a rápida palavra sobre aqueles casais que já estão vivendo bem. Um conselho para você, que você deixa para eles continuar. Não perca o diálogo no casamento de vocês, que vocês vão continuar vivendo bem. Que Deus abençoe imensamente o seu casamento, que continue tendo um casamento saudável, que é lindo. E não se perca pelo caminho, sabe? Sempre converse sobre tudo. E para aqueles que têm um casamento assim, né, que tá razoável, bagunçado, procure dialogar, procure conversar, procure terapia, procure melhorar o que é para ser melhorado, procure orar, ter diálogo com Deus, buscar em Deus, sabe? Resolver e solucionar os problemas dentro do casamento de vocês, porque há solução sim, eu acredito na solução no casamento. Então, esse é o nosso programa de hoje. Queremos agradecer a todos vocês que ficou até o presente momento conosco. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe o seu casamento. Queremos agradecer a presença aqui da Josvane, que respondeu aqui importantes perguntas para nós. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo.